Irmãos, vamos então dar continuidade à nossa série de exposições intercaladas. Temos pregado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento iniciamos um novo livro, o livro de Jonas, no domingo passado. E hoje nós vamos dar continuidade ao Novo Testamento, que é a exposição na carta aos Filipenses. Abra comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Queria pedir, se possível, aos adolescentes que estão na parte de fora, que pudessem entrar, deixassem só os diáconos na porta. Os diáconos é que ficam na porta. Queria pedir para os adolescentes entrarem. Filipenses capítulo 3, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 11, eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm mostrado que o número de evangélicos no Brasil tem crescido exponencialmente. Algumas projeções apontam que em poucas décadas os evangélicos poderão representar quase metade da população brasileira. E se pensarmos apenas em termos numéricos, se nós pensarmos apenas em termos estatísticos, essas notícias que cada dia surge uma nova, elas podem parecer uma vitória para a Igreja de Cristo. Nós podemos olhar para essa notícia e dizer: que coisa boa, os evangélicos estão crescendo, a igreja evangélica está se multiplicando, isso é uma alegria, nós seremos maiores talvez que o próprio catolicismo. Mas a pergunta é: será mesmo que isso é uma boa notícia? Será mesmo que isso é motivo de alegria, de regozijo para o nosso coração? Apesar do crescimento numérico, o que se percebe em muitos contextos é que muitas pessoas têm vivido não uma fé verdadeira, mas uma fé superficial, distorcida, centrada no homem. Muita gente diz crer em Jesus, mas o evangelho que elas professam é um evangelho de prosperidade material, um evangelho de experiências emocionais, um evangelho de profecias fajutas e promessas e de bênçãos terrenas, passageiras. Cristo, ele não é procurado não como o Salvador, ele é procurado não como o Salvador e Senhor da humanidade, mas Cristo tem sido procurado como um empregado que realiza os seus sonhos, um empregado que pode realizar todas as suas vontades. As pessoas até estão frequentando templos religiosos,
mas muitas vezes elas estão completamente desconectadas de um evangelho verdadeiro. E é sobre esse evangelho, meus irmãos, que Paulo está falando no texto que nós lemos, que ele irá tratar aqui nesse texto. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo deu uma ênfase muito grande ao assunto da humildade. Ele mostra que os crentes não deveriam ser orgulhosos, mas que deveriam seguir o exemplo de humildade que Jesus deixou tanto na sua vida quanto na sua morte. Paulo também destacou o exemplo de dois homens, Timóteo e Epafrodito, homens que não buscaram os seus próprios interesses, mas que serviram ao evangelho de maneira sacrificial, de maneira total. E é nesse contexto de exortação quanto à humildade, quanto ao serviço e quanto à verdadeira espiritualidade, é nesse contexto que Paulo inicia o capítulo 3 com uma nova ênfase muito pastoral da sua parte. Após ter dado dois exemplos práticos de serviço e dedicação na vida de Timóteo e Epafrodito, Paulo vai mostrar no que é que se baseia a fé cristã, deixando claro que é necessário o cristão viver na vigilância, firmado no verdadeiro evangelho, no evangelho de Cristo. E ele fala tudo isso por causa de uma ameaça que a igreja de Filipos estava enfrentando. Então o intuito de Paulo é mostrar para esses irmãos agora, mais uma vez, no que é que se baseia o evangelho de Cristo, no que é que se baseia esse evangelho, para que eles fiquem vigilantes e não sejam atormentados por algumas ameaças que estavam surgindo naquela igreja. Eles deveriam estar firmados nesse evangelho. E é nesse momento, meus irmãos, que nós iremos refletir sobre esse tema: firmados no poder do evangelho. Firmados no poder do evangelho. E aqueles que estão firmados no poder do evangelho, em primeiro lugar, eles resistem aos inimigos de Cristo. Eles resistem aos inimigos de Cristo, o que se encontra aqui do versículo 1 até a primeira parte do versículo 3. O apóstolo Paulo começa dizendo: quanto ao mais, ou seja, finalmente, essa é a ideia, finalmente, meus irmãos, e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Essa expressão traz uma ideia de conclusão, quando ele diz quanto ao mais, finalmente. Mas Paulo não está terminando a carta agora. Ele está, na verdade, concluindo uma parte da sua fala para dar continuidade à outra. E Paulo conclui essa parte citando um tema que ele aborda por pelo menos 15, 16 vezes ao longo de toda a carta, que é o tema da alegria. Mais uma vez, ele diz aos filipenses: tenham alegria, meus irmãos. Mas é interessante que ele diz: olha, não tenham alegria em qualquer coisa, tenham alegria no Senhor. Paulo diz que esses irmãos deveriam olhar para o Senhor, se firmar no Senhor e ter assim alegria nele e na sua presença. Como nos diz o livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. E aí, na sequência do versículo 1, se você perceber, Paulo afirma que ele vai falar de um assunto que ele já abordou outras vezes. Ele vai repetir um assunto. Sendo assim, alguém poderia perguntar: mas de novo, Paulo? O mesmo assunto, de novo, outra vez, você vai falar da mesma coisa, por quê? Só que Paulo diz, em outras palavras: para mim não é um problema falar das mesmas coisas com vocês. Eu não me canso de fazer isso. Não é uma dificuldade para mim repetir certos assuntos. E aí ele diz: na verdade, falar das mesmas coisas faz com que vocês estejam mais seguros, faz com que vocês estejam fortificados, firmados no poder do evangelho. E qual é o assunto então que Paulo quer repetir nesse momento? É o cuidado com os falsos mestres. Uma advertência que ele já apresentou, mas nesse momento Paulo vai falar outra vez que esses irmãos precisavam ter cuidado com os falsos mestres. No final do capítulo 1, por exemplo, ele já havia dito para os filipenses não terem medo dos adversários, daqueles que perseguem a igreja. Agora ele retoma esse ponto de uma maneira mais enfática. No versículo 2, Paulo diz: acautelai-vos. E é interessante, porque ele repete essa palavra por 3 vezes. E ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa ênfase é dada para que a igreja tivesse muito cuidado. Essa igreja não poderia ficar à toa,
pensando que estava tudo bem, mas eles deveriam ter muito cuidado. Esses irmãos deveriam ficar vigilantes, de olhos bem abertos, para que falsos mestres não se infiltrassem no meio da igreja. Os filipenses deveriam se proteger contra o falso ensino que poderia ameaçar a vida espiritual deles. E a pergunta é: quem são esses falsos mestres a quem Paulo se refere? Todas as expressões que ele usa aqui se resumem e apontam para um único grupo, que era um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes eram judeus que afirmavam crer em Jesus, mas que também diziam ser necessário guardar as ordens, os preceitos da lei de Moisés, para que você pudesse ser salvo. Então eles diziam: olha, crê em Jesus, mas continue guardando certinho a lei de Moisés, porque só assim que você vai ser salvo. Eles diziam, por exemplo, que a circuncisão precisava ser praticada para que as pessoas pudessem ser salvas. Ou seja, eles distorciam a palavra, afirmando que a salvação não é somente pela graça mediante a fé, como Paulo vai dizer, mas ela tem a participação das nossas obras, ela tem a participação da nossa obediência, dos nossos esforços. Paulo chama esses homens de 3 coisas. Perceba que ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, e talvez a expressão mais forte que Paulo usa, ele diz que eles são cães. Os cães, nessa época, eles não eram animais de estimação bonitinhos, que você dá banho, dá cheiro, bota perfume e leva para passear. Os cães, nessa época, eram animais selvagens, sujos, fedorentos, agressivos, que andavam todos juntos em bando no meio das ruas, causando dor de cabeça aos moradores da região. Os falsos mestres, segundo Paulo, eram como esses cães imundos, latindo mentiras que agrediam as ovelhas de Cristo. Segundo, Paulo diz, eles são maus obreiros, porque ao invés de cooperarem com o Evangelho, ao invés de trabalharem para Jesus, eles estavam prejudicando o reino de Deus. Eles estavam trabalhando para a iniquidade, para o pecado. Eles estavam pregando contra Cristo e não a favor dele. Eles não estavam fazendo bem à igreja, eles estavam fazendo mal ao povo do Senhor. O apóstolo Paulo faz questão de usar palavras fortes, inclusive os cães, para mostrar que esses homens que agem dessa forma, que têm esse procedimento, são um verdadeiro perigo para a igreja. Terceiro, Paulo diz que eles são a falsa circuncisão. Na verdade, o texto original em grego traz a ideia de que esses homens são mutiladores do corpo. Lembre-se que a circuncisão do Antigo Testamento consistia na remoção da pele do prepúcio do órgão masculino. Só que esse ritual, ele não mudava o coração. Era necessário ainda assim o israelita se arrepender e crer nas promessas de Deus para receber salvação. Só que esses falsos mestres afirmavam que a circuncisão era necessária completamente para a salvação. É por isso que Paulo afirma que eles são apenas falsa circuncisão, mutiladores do corpo, porque eles estão trocando Jesus por uma retaliação corporal. Jesus está sendo substituído pelo machucar do corpo humano. No versículo 3, Paulo continua, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Paulo está mostrando que a verdadeira circuncisão não é aquela realizada no corpo, como esses homens estavam dizendo, mas é a transformação que o Espírito Santo opera no coração dos pecadores perdidos. Os verdadeiros crentes são aqueles que receberam o Espírito Santo em seus corações. E é por isso que, como Paulo diz, eles adoram a Deus através desse Santo Espírito. Paulo diz: a circuncisão verdadeira, a necessária de verdade, é aquela operada dentro de nós. Porque de nada vale a retaliação, a mutilação do nosso corpo, se o nosso coração não estiver firme em Cristo Jesus. Então nós somos a verdadeira circuncisão, nós que cremos, nós que temos o Espírito, nós que adoramos em Espírito e em verdade. Meus irmãos, nós, assim como os filipenses, também precisamos ter cuidado, e muito cuidado, com os falsos mestres. Nós precisamos ter cuidado com os falsos pregadores da conveniência que existem nessa modernidade. Existem homens
que aparecem para a igreja disfarçados de ovelhas, bem disfarçados, bem cobertos, mas que na realidade são lobos roubadores, lobos devoradores. Existem homens que fingem vir da parte de Deus, só que na verdade eles são enviados pelo próprio inimigo. Esses homens fingem vir de Deus, mas eles são enviados por Satanás para fazer mal aos crentes, para prejudicar e enganar os eleitos de Deus. Eles são, como Paulo diz, cães latindo pregações que são contrárias ao Evangelho. Eles são obreiros das trevas que machucam os filhos de Deus e prejudicam e iludem os pecadores, de maneira que os pecadores permanecem perdidos, permanecem condenados, mas eles acreditam nessas mentiras e acham que estão salvos, só que na verdade eles estão sendo enganados por homens que servem não ao Evangelho, mas servem a Satanás. Esses homens, como existia na igreja de Filipos e como existe em nosso tempo hoje, esses homens são inimigos de Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos estar firmados no poder do Evangelho. Nós precisamos estar firmados na verdade que vem de Deus. E o nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade não é somente uma teoria, a verdade de Deus não é somente uma doutrina, a verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo, que se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós possamos conhecer a verdade que liberta, que nos tira das amarras do pecado, nós precisamos voltar os nossos corações para Cristo Jesus. Somente em Jesus nós ficamos protegidos, seguros diante das mentiras desse mundo perverso. Nós estamos pensando sobre aqueles que são firmados no poder do Evangelho. E nós vimos que aqueles que estão firmados no poder do Evangelho, em primeiro lugar, eles resistem aos inimigos de Cristo. E em segundo lugar, aqueles que estão firmados no poder do Evangelho, eles confiam na justiça de Cristo. Eles confiam na justiça de Cristo, que vai da segunda parte do versículo 3 até o versículo 9. O apóstolo Paulo agora dá continuidade à sua fala, tratando de um ponto extremamente importante. Lembre-se que os falsos mestres citados anteriormente afirmavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Ou seja, eles confiavam em um ritual. Eles confiavam não somente em Cristo, como nós cremos hoje, mas eles confiavam também em uma realização humana. Ao invés de confiarem no glorioso agir da maravilhosa graça de Deus, aqueles homens confiavam nas suas próprias forças. Eles confiavam não somente na graça, não somente no Senhor e no agir da sua misericórdia, não somente em Cristo e na sua obra, mas eles confiavam em si, naquilo que eles poderiam fazer, que se resumia à circuncisão. É por isso que na sequência do versículo 3, se você perceber, Paulo diz: nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui fica claro que o crente verdadeiro não confia em suas próprias obras. O crente verdadeiro não confia em si mesmo, na sua carne, na sua força, nos seus méritos, naquilo que ele pode fazer para Deus. O crente verdadeiro confia em Jesus Cristo. O cristão se alegra quando ele olha para o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. O Evangelho, meus irmãos, não fala do que nós podemos fazer para Deus, do tanto de sacrifícios, do tanto de obras, do tanto de adoração que nós podemos colocar na presença dele. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala do Deus que agiu em nosso favor. O Evangelho fala do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai usar o seu próprio exemplo de vida para mostrar que nós não devemos confiar em nossas forças. Ele vai dar esse exemplo, mas não para se vangloriar, é apenas para trazer uma exortação. Perceba que ele diz: se vocês pensam, e aqui é como se ele estivesse olhando para os falsos mestres, para os falsos pregadores. Ele diz: se vocês pensam que tem motivos para confiar na carne, eu tenho muito mais motivos do que vocês para ter essa confiança. E após isso, nos versículos 5 e 6,
Paulo mostra que ele não é qualquer cachorro vira-lata não, que foi encontrado no meio da rua. Paulo vai apresentar aqui um currículo. Ele carrega consigo um currículo bem recheado de privilégios, digamos assim, de credenciais. Ele vai mostrar, digamos assim, o seu pedigree nesse momento. Perceba que ele diz, veja, Paulo foi circuncidado ao 8º dia. A lei de Moisés mandava que os meninos israelitas de 8 dias de idade fossem circuncidados, pois a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Paulo passou por esse ritual exatamente como manda a lei. Ele diz, eu sou da linhagem de Israel, ou seja, ele era um descendente direto de Jacó. Paulo era da tribo de Benjamim, a única tribo que, ao lado da tribo de Judá, permaneceu fiel ao rei Davi, quando o reino de Israel se dividiu. Paulo era hebreu de hebreus, ou seja, ele era puro sangue, filho de pais hebreus, que não havia se misturado com outros povos. Ele era 100% descendente de Abraão. Quanto à lei de Moisés, ele diz que pertencia ao partido dos fariseus. Os fariseus eram o grupo que mais tinha zelo pela lei e pela tradição judaica. Um grupo que surgiu para manter o povo judeu fiel à lei de Moisés, embora todo esse zelo os fizesse se tornar mais hipócritas do que zelosos. Paulo escolheu ser desse grupo. Ele era fariseu, zeloso, e por ser fariseu, por causa do seu aparente zelo pela lei, Paulo se tornou um fanático. Ele diz que se levantou com todas as forças para combater e perseguir a igreja de Jesus, achando que isso era agradável a Deus. E diante desse zelo que os fariseus tinham para com a lei, Paulo se dedicou com tanta força às tradições judaicas e ao moralismo religioso, que ele chegou a ser irrepreensível. Ou seja, ninguém podia olhar para ele e apontar o dedo dizendo que ele estava deixando de zelar por alguma coisa. Perceba então que aos olhos humanos, Paulo tinha todos os motivos humanos para confiar em si mesmo, nas suas obras, na sua própria força. Ele poderia se apegar a todos esses privilégios. Ele diz, olha, eu sou israelita, eu sou 100% descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu fiel a Davi. Eu sou fariseu, eu era do grupo dos fariseus, zeloso pela lei. Eu perseguia a igreja de Jesus, por achar que eu estava sendo zeloso para com a lei de Moisés. Então eu tenho várias credenciais, eu tenho vários motivos para confiar em mim mesmo, e achar que Deus vai me receber por causa das coisas que eu tenho a oferecer, por causa dos meus privilégios, por causa das minhas credenciais. Mas o que é que Paulo fez com todos esses privilégios que ele acabou de citar? Versículo 7, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Os privilégios que Paulo antes considerava como valiosos, toda essa credencial que antes ele valorizava muito, estava apegado a elas, achando que Deus o amava por causa disso tudo que ele fazia, tudo isso são para Paulo agora algo insignificante, sem valor, não tem valor mais nenhum. Por quê? E ele diz, porque eu conheci a Cristo Jesus. No versículo 8 ele diz que considera todos esses privilégios como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O maior tesouro de Paulo, o maior tesouro que ele carrega em suas mãos, em seu coração, não é o fato dele ser descendente de Abraão, não é o fato dele ser fariseu, criado e ensinado aos pés de Gamaliel, o grande professor do judaísmo. Não era o fato de que ele pertencia à tribo de Benjamim. Não era o fato de que ele perseguiu a igreja, querendo amar a lei de Moisés. Mas o maior tesouro de Paulo é conhecer a Cristo. O maior tesouro de Paulo é ter um relacionamento com Jesus, com aquele Deus homem que falou com ele no caminho para Damasco. Esse é o maior tesouro de Paulo. Por amor a Jesus, Paulo decidiu perder toda a glória humana que antes ele havia conquistado. E aí, final do versículo 8, ele diz, eu considero tudo isso como refúgio. E refúgio aqui significa lixo, literalmente isso. Refúgio aqui é uma palavra forte mesmo que Paulo usa, que significa lixo, significa excremento.
Ele está mostrando o quanto que ele não valoriza nem um pingo todas essas credenciais, todos aqueles privilégios e méritos humanos são agora para Paulo como algo que não tem valor nenhum, como um lixo que está sendo jogado no meio da rua. É menos que lixo, porque o maior tesouro de Paulo é a nova vida que ele ganhou em Cristo Jesus. Ele diz: olha, tudo isso para mim é perda, porque eu conheci a Cristo, porque Cristo se revelou a mim, porque Cristo veio ao meu encontro, porque Cristo salvou a minha vida, e tudo isso que eu valorizava antes, eu não valorizo mais, porque isso não vale de nada. O que vale é estar com Cristo Jesus. No versículo 9, Paulo afirma, em outras palavras: eu quero ser achado em Cristo. Eu não quero ser achado fariseu, israelita, descendente de Abraão. Eu quero ser achado em Cristo. Eu quero ter plena comunhão com Jesus. Em mim não há justiça. Eu não tenho como ser justo mediante a obediência da lei. A justiça que há em mim é aquela que vem pela fé em Cristo Jesus. E é com base nessa fé que Deus me declara justo. Perceba que ele diz que não é ele quem se declara justo, não é ele quem se faz justo, mas é Deus quem coloca nele justiça. O apóstolo Paulo mostra que a sua confiança não se encontra em si mesmo, mas se encontra na obra de Cristo. Por quê? Porque a justificação de um pecador não tem origem nos homens, mas tem origem em Deus. Meus irmãos, é uma ilusão nós acharmos que Deus nos aceita por causa daquilo que nós podemos fazer para Ele. Os homens gostam de pensar que podem comprar um lugar no céu através dos seus esforços, através das suas obras, através das suas credenciais. Mas diante de Deus, meus irmãos, os nossos méritos não têm nenhum valor. Diante de Deus, o nosso currículo não vale de nada. Diante de Deus, as nossas obras são imperfeitas, são cheias de mácula. Elas não podem comprar para a nossa vida nenhum pingo da salvação que vem de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos olhar para nós não podemos confiar naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso próprio braço. Nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Valioso mesmo não é o nosso esforço, mas valioso é o sacrifício que Jesus fez por nós. Esse é o que tem de verdade o valor. Valiosa, meus irmãos, é a obediência perfeita que Jesus Cristo exerceu. Quando nós cremos em Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós que antes estávamos derrotados, nós que antes estávamos sendo consumidos pelas trevas do pecado, em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos vitoriosos. Bom mesmo, meus irmãos, é conhecer o nosso Salvador, é ter um relacionamento com Ele, é ter uma proximidade com Ele. Não há nada mais sublime do que estar unido ao Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais valioso do que você ter a certeza de que a sua alma está bem guardada nas mãos de Cristo Jesus. O Evangelho, meus irmãos, ele não fala de homens fortes, o Evangelho não fala de homens que têm méritos, o Evangelho fala de Jesus, e através desse Jesus, Deus salva pecadores. Firmados no poder do Evangelho. Nós vimos que aqueles que estão firmados no poder do Evangelho, eles resistem aos inimigos de Cristo. Em segundo lugar, eles confiam na justiça de Cristo. Em terceiro e último lugar, eles morrem e ressuscitam com Cristo. Versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo agora está enfatizando, mais uma vez, que o seu desejo é conhecer a Cristo cada vez mais. Só que o foco de Paulo agora é mostrar o que isso realmente significa. Ele deixa claro que ser cristão não significa somente conhecer, ter um conhecimento das doutrinas do cristianismo. Ser cristão não significa apenas decorar textos bíblicos. Ser cristão, na visão de Paulo, não significa apenas frequentar uma igreja. Mas ser cristão significa conhecer a Cristo. E segundo o que ele está dizendo aqui, conhecer a Cristo significa, implica em ter um relacionamento íntimo com esse Cristo. Esse é o significado da palavra conhecer, que Paulo usa aqui no início do versículo 10. Quem são os cristãos? Quem são aqueles que estão firmados no poder do Evangelho? São aqueles que têm um relacionamento com Jesus.
Os cristãos são aqueles que andam com Jesus lado a lado, aqueles que desenvolvem uma proximidade e uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Se alguém afirma conhecer Jesus, mas não tem um relacionamento com Ele, então a fé dessa pessoa é mentirosa. Então a fé dessa pessoa não tem nenhum valor. Porque segundo o que Paulo está dizendo aqui, conhecer Jesus significa estar perto dEle, é se relacionar com Ele, é caminhar ao lado dEle. Perceba que na sequência do versículo 10, o apóstolo Paulo parece que começa a explicar o que é que verdadeiramente significa ter um relacionamento com Jesus. Ele afirma: eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai, recebendo o nome que está acima de todo nome, reinando com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. Dessa forma, o poder da ressurreição de Jesus passa a operar na vida dos pecadores mediante o agir do Espírito Santo. E é esse poder que faz com que os crentes sejam encorajados. É o poder da ressurreição de Jesus que faz com que os crentes sejam consolados, fortificados e santificados, onde eles abandonam os seus pecados e vivem para a glória de Deus. Paulo afirma energeticamente que conhecer Jesus significa experimentar desse poder que nos faz mais santos e irrepreensíveis diante de Deus. E aqui entra um ponto muito interessante. Por que se você sair pelas ruas, sair aqui quando acabar o culto, se você sair por essas ruas perguntando se as pessoas querem ir para o céu, certamente a grande maioria delas vai dizer que acredita na existência do céu. Se você perguntar, o céu existe? A grande maioria vai dizer, sim, existe. E se você perguntar, você quer ir para lá? As pessoas vão dizer, quero sim, quero muito ir para lá quando eu morrer. Agora, se você disser que para entrar no céu é necessário sofrer pelo nome de Jesus e morrer para os desejos da carne, certamente também a grande maioria não vai gostar da ideia. Sabia? Chegar assim, olha, quer ir para o céu? Quero demais, ô coisa boa, vou para o céu. Aí você pergunta, agora que você quer se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, abandonar a podridão da sua iniquidade, viver para Jesus, sofrer pelo nome dele, ser perseguido, você quer? Aí você diz, opa, peraí, não é assim também, né? Eu sou uma boa pessoa, já é o suficiente para eu ir para o céu, não é não? Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo no final do versículo 10. Ele diz, eu quero ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte. Você tem ideia do que Paulo está dizendo aqui? Comunhão com os sofrimentos, sendo conformado com Cristo na morte dele. O apóstolo Paulo está afirmando que ter um relacionamento com Jesus significa morrer com Ele. E o que é isso? Significa morrer para o pecado, significa morrer para o mundo, morrer para o nosso próprio coração. Jesus certa vez disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E carregar a cruz, meus irmãos, não é carregar problema. As pessoas pensam, né, que carregar a cruz é problema, dificuldade. Não, carregar a cruz é morrer. A cruz era um instrumento de execução. Jesus morreu numa cruz. Carregar a cruz é morrer para tudo aquilo que é pecaminoso e desagradável a Deus. Mas não só isso. Ter um relacionamento com Jesus também significa sofrer com Ele. É o que Paulo está dizendo aqui. Jesus também disse certa vez, se o mundo vos odeia, falando para a igreja, ele diz, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim. Antes dele odiar vocês, ele me odiou. E aí ele diz, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Ele diz, olha, o mundo odeia vocês, mas primeiro ele me odiou. E se estão perseguindo vocês, lembrem-se que primeiro eu fui perseguido. Os crentes, meus irmãos, sofrem. Os crentes são perseguidos e odiados por esse mundo. Ser cristão significa ser zombado, escarnecido, rejeitado e caluniado por esse mundo que odeia a Deus. Ao longo da história da igreja, muitos crentes, muitos, foram açoitados, apedrejados, presos, executados,
decapitados, passaram fome, passaram sede, passaram frio, tudo por amor a Jesus. Tudo por amor ao Evangelho. O próprio Paulo, que está escrevendo essa carta, certa vez foi apedrejado a ponto de quase morrer. Jogaram tantas pedras nele, que jogaram o corpo dele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Aqueles que conhecem a Cristo, quem são eles? Quem são esses que conhecem? Quem são esses que têm um relacionamento com Jesus? São aqueles que morrem para o pecado, e são aqueles que estão dispostos a sofrer pelo nome de Jesus, dispostos, se necessário for, a entregar a própria vida pela causa do Evangelho. Será que as pessoas querem fazer isso? Será que as pessoas querem ir para o céu dessa forma, sofrendo, lutando contra o pecado todo dia, sendo zombado pelo nome de Jesus? E para que tudo isso? Qual a motivação? Versículo 11 nos responde, quando Paulo diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, a palavra diz que aqueles que morrem com Cristo, também com Ele ressuscitam. Quando um pecador crê em Jesus e se arrepende das suas transgressões, ele deixa de ser escravo do pecado. Nós somos libertos do império das trevas. Além disso, o Espírito Santo traz sobre nós uma nova vida. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, agora está vivo em Cristo Jesus. Só que não acaba por aí. Não termina aí. Porque quando Jesus voltar, meus irmãos, lembre-se que ele disse: eu voltarei e receberei vocês no céu para mim mesmo. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, ele ressuscitará o seu povo e glorificará todos aqueles que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, estar firmado no poder do Evangelho significa morrer em primeiro lugar. Significa morrer para o seu próprio coração, significa morrer para esse mundo, significa morrer para Satanás e suas tentações. O cristão é aquele que assume um compromisso diário de morrer, um compromisso diário de autorrenúncia, onde ele olha para si mesmo e diz: não para você, não para você, não para o seu coração, não para os seus desejos. Aqueles que vivem para Deus, meus irmãos, são também aqueles que morrem para o pecado. Se nós conhecemos a Cristo, nós devemos buscar a santificação das nossas vidas. Nós devemos estar dispostos a sofrer pelo precioso nome de Jesus. A nossa luta contra o pecado só terá fim no dia em que o nosso Salvador rasgar os céus e surgir em grande glória. No dia em que o Filho do Homem vier para buscar o seu povo, na glória do Pai, na glória dos santos anjos. Nesse dia, meus queridos irmãos, os que morreram com Cristo, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados para a glorificação, serão ressuscitados para a vida eterna. Nesse glorioso dia, os filhos de Deus serão levados pelo próprio Jesus para habitar em um novo céu e uma nova terra. E a uma só voz, como um só povo, como igreja, nós cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o nosso eterno Salvador. Meus irmãos, o que é que então esse texto nos ensina? O que é que nós podemos aprender, trazer para o nosso coração? Porque Paulo falou de muita coisa aqui, muita coisa importante. O que é que você vai levar para a sua casa amanhã? Amanhã é segunda-feira, amanhã a rotina recomeça, obrigações, trabalho, dificuldades. O que é que você vai levar para o seu coração? Eu queria dizer 3 coisas de maneira especial. Lembre-se primeiro que a igreja não pertence aos homens. A igreja pertence a um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. O dono da igreja não é o pastor Lucas, não são os presbíteros Israel, Moisés, Giovanni. O dono da igreja é Jesus. E por causa disso, o Senhor, não os homens, mas o Senhor é quem levanta pastores e presbíteros para cuidar das suas ovelhas. Então lembre-se de uma coisa, algo que eu já falei em outros dias. Ainda, apesar de tudo, apesar do pecado, apesar da falta de vergonha em muitos lugares,
ainda existem homens fiéis ao evangelho da cruz. Porque a igreja pertence a Cristo. E Cristo é quem levanta seus obreiros e seus pastores. E a esses homens fiéis, sim, a esses que são fiéis a Jesus, nós devemos submissão e respeito. Mas também existem falsos profetas. Também existem falsos mestres, falsos pastores, homens que se disfarçam de ovelhas, mas que na verdade são lobos perigosos. Lá fora, meus irmãos, existem homens que se chamam de apóstolos, só que na verdade não existem mais apóstolos como existia na igreja do Novo Testamento. Eles são mentirosos, eles não são apóstolos. Lá fora existem homens que se chamam de profetas e dizem prever o seu futuro. Dizem que sabem o que vai acontecer com você no futuro porque Deus está revelando, só que não existem mais profetas como existia no Antigo Testamento. Eles são mentirosos. Existem homens que te prometem cura de enfermidade se você pagar uma boa quantia do seu bolso. Existem homens que pregam dizendo que você vai ganhar muito dinheiro se você for fiel à igreja e a Deus, que toda a sua vida vai prosperar por causa da sua fidelidade. Existem homens que pregam dizendo que Deus vai realizar todos os seus sonhos se você tiver fé, porque se você acreditar, Jesus vai ouvir suas orações e Ele vai fazer tudo exatamente do jeito que você sonhou. Meu querido irmão, entenda uma coisa, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Você encontra isso nas redes sociais, na televisão, em programas de rádio, no meio da rua. Tudo isso é mentira. Sabe qual é a realidade? Esses homens estão possuídos por Satanás e não por Deus. Judas, a palavra diz que Judas foi possuído por Satanás. Mas o que Judas fez não foi se jogar no meio da igreja, falar estranho, se estribuchar no chão, babar. Ele foi lá e traiu Jesus. Esses homens que pregam essas mentiras estão sendo influenciados pelo demônio e não por Deus. Não por Deus. Eles não estão sendo agentes do evangelho, eles estão sendo agentes de Satanás. Eles são inimigos de Jesus. Por isso, meu irmão, tenha cuidado e fuja desses falsos profetas. Eles têm perfis na rede social. Não siga. Não siga, não dê ibope. Não dê ouvidos, porque esses falsos mestres podem enganar até mesmo aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Então não dê ouvidos para esse tipo de pregador, para esse tipo de gente. Não deixe essa pregação entrar dentro da sua casa. Sabe o que é que você precisa? Segunda coisa que eu queria dizer. Sabe o que é que você e eu, o que é que nós precisamos de verdade? Nós não precisamos, acima de tudo, de dinheiro. Nós não precisamos, acima de tudo, de uma saúde perfeita ou de que todos os nossos sonhos sejam realizados, que tudo seja do jeito que a gente quer. Nós precisamos de Jesus Cristo. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Pare de achar que Deus vai te receber no céu porque você é uma boa pessoa. É uma das mentiras também que são influenciadas e contadas lá fora. Pare de achar que você vai entrar no céu porque você é uma boa pessoa. Tem gente que acredita, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu pago minhas contas, eu sou uma boa pessoa, eu sou um ótimo vizinho, eu faço tanta coisa boa, pastor, eu vou para o céu. Quem disse? Vai não, viu? Vai não. Você só vai para o céu se primeiro você se arrepender dos seus pecados, se primeiro você crer no nome de Jesus e mudar a sua vida. O céu é para esse tipo de gente. Pecadores miseráveis que creram em Jesus e foram transformados. Você não vai para o céu, meu irmão, por causa das coisas boas que você pode fazer. Você precisa crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Meu querido irmão, só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode dar sentido para a nossa vida. Só Jesus pode reconstruir corações quebrados, estilhaçados pelas dores, sofrimentos e tribulações dessa vida. Creia de todo o seu coração e se pegue a Jesus para que você mude de vida. Lembre-se disso, ser cristão não é só ir para a igreja. Ser cristão é ser santo. Ser cristão é viver em santidade. Ou seja, o crente, ele não tem a boca suja, ele não fala da mesma forma que os outros falam. O crente, ele não é fofoqueiro.
O crente não é falso com as pessoas, tratando todo mundo de um jeito, mas pelas costas ele vive falando. O crente, ele não compra e fica sem pagar, devendo a todo mundo na cidade. E depois desaparece, não paga as contas. Não é assim que um crente procede. Um crente não trata as pessoas com ira, com raiva, com ódio no coração. O crente trata o próximo com paciência, com bondade, com misericórdia, com perdão. O crente se afasta de tudo aquilo que vem do mundo. Eu estava falando sobre isso hoje pela manhã. Pense, por exemplo, na festa do São João. A gente estava falando hoje na Escola Bíblica Dominical. Tem festa durante o mês de junho, aqui, em Caruaru, em outros lugares. Nessas festas as pessoas bebem, nessas festas as pessoas dançam, nessas festas as pessoas se prostituem, talvez traem o cônjuge, sem ninguém ficar sabendo. Nessas festas as pessoas caem de beber. Nessas festas as pessoas idolatram cantores, homens, fora que a própria festa em si não é cristã, porque ela idolatra São João, Santo Antônio, São Pedro. E a pergunta é, enquanto eles estão lá, o que é que nós estamos fazendo? Nós vamos para lá também? O crente vai para a festa de São João? No meio da gandaia, no meio da bagunça? Será que Deus vai olhar para nós e vai dizer, muito bem, parabéns? Enquanto eles estão lá nas festas, fazendo de tudo que é desagradável a Deus, nós permanecemos fiéis. E não é para os outros olharem para nós e disserem, olha como você é crente, parabéns, você é tão santo. Não! É para que Deus olhe para mim e para a sua vida e diga, servo bom, servo fiel, que não compactua com aquilo que esse mundo acredita. Nós precisamos morrer para o pecado, meus irmãos. Caso contrário, ele pode destruir a nossa vida. Não brinque com o pecado, porque ele é muito sagaz. Ele vai entrando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando você menos perceber, ele consumiu sua vida. E você está longe de Deus. Morra para o pecado, meu querido irmão, antes que ele mate você. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Por fim, até quando nós devemos lutar contra os nossos pecados? Até o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor na eternidade. Se você creu verdadeiramente em Jesus, se a sua fé fez você abandonar os seus pecados, se você ama a Deus acima de todas as coisas, meu querido irmão, tenha a certeza de que Deus salvou você. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos sim que lutar contra o pecado todos os dias, nós teremos que enfrentar a perseguição, as pessoas vão zombar de nós, porque nós somos crentes, vão nos perseguir por causa da nossa fé, mas nós estaremos com o Senhor na eternidade. O crente sofre duras tribulações nesse mundo, mas todo aquele que crer no nome de Jesus, ele ressuscitará no último dia e passará toda a eternidade nos braços de Deus. Jesus voltará, meus irmãos. Ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Ele voltará para nos buscar, e naquele dia, todas as lágrimas que você está derramando hoje, elas serão enxutas pelas mãos do próprio Deus. Você acha que essa vida é boa? Bom mesmo será morar no céu ao lado de Jesus. Isso sim vai ser muito bom, meus irmãos. Muito mais do que números crescendo em pesquisas, a igreja precisa de pessoas verdadeiramente compromissadas com o verdadeiro evangelho. Amém?